Minha respiração falhou quando senti as mãos de Dominique deslizarem pela minha cintura, me pressionando contra a parede fria do escritório dele. O cheiro do seu perfume caro misturado com o uísque escocês invadia meus sentidos, me deixando completamente à mercê daquele homem que havia virado minha vida de cabeça para baixo. Você sabe que não deveria estar aqui, Elian. Murmurou contra meu ouvido, sua voz rouca carregada de uma promessa perigosa. Meu escritório. É território proibido. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. As luzes neon de Guadalajara piscavam através da janela panorâmica, pintando nossa silhueta em tons de vermelho e dourado. Lá embaixo, o cassino fervilhava com apostadores e sonhadores, mas aqui em cima, éramos apenas nós dois, e essa tensão que ameaçava me consumir completamente. Talvez eu goste do perigo, consegui sussurrar, mesmo com a voz tremendo. Ele riu baixinho, um som que me fez arrepiar da cabeça aos pés. Seus dedos traçaram uma linha lenta pelo meu pescoço, parando exatamente onde minha pulsação disparava descontroladamente. "Cuidado, Paco, menino!" disse, seus olhos escuros fixos nos meus. "No meu mundo, quem brinca com fogo sempre se queima." E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, seus lábios encontraram os meus, e eu soube que havia perdido muito mais do que imaginava. Havia perdido meu coração para o homem mais perigoso do México. Meu nome é Elian Cruz, tenho 23 anos, e até 3 meses atrás, a coisa mais arriscada que eu havia feito na vida era atravessar a rua fora da faixa de pedestres. Cresci no bairro de Tlaquepaque, filho de uma costureira e de um mecânico, com sonhos simples e uma vida ainda mais simples. Estudava administração numa faculdade particular que me custava cada centavo que eu conseguia juntar, trabalhando em empregos de meio período. Nunca imaginei que um anúncio de emprego mudaria completamente o rumo da minha existência. Precisa-se de assistente administrativo para estabelecimento noturno. Boa remuneração. Experiência não necessária. O salário oferecido era 3 vezes maior que qualquer coisa que eu havia ganhado antes. Claro que deveria ter desconfiado. Nada na vida vem tão fácil assim. Mas as contas estavam atrasadas, a mensalidade da faculdade vencendo, e minha mãe precisava de remédios caros para a artrite. Não havia muito espaço para ser exigente. O endereço me levou até o centro de Guadalajara, para um edifício imponente que parecia mais um hotel 5 estrelas do que qualquer coisa que eu conhecia. Casino Real, dizia a placa dourada na entrada, com letras que brilhavam sob as luzes sofisticadas. Meu estômago se contraiu. Um cassino? Eu nunca havia pisado num lugar assim. O interior era ainda mais impressionante. Mármores reluzentes, lustres de cristal, o som constante das máquinas caça-níqueis misturado com conversas em voz baixa e o tilintar de fichas. Homens de terno impecável e mulheres em vestidos caros transitavam entre as mesas de pôquer e roleta, como se fossem parte de um filme de Hollywood. Você deve ser Elian Cruz. Virei-me e encontrei uma mulher elegante, por volta dos 40 anos, cabelos negros presos num coque perfeito. Seu sorriso era profissional, mas havia algo em seus olhos que me deixou ligeiramente desconfortável. "Sou Mercedes Salinas, gerente de recursos humanos. Venha, o Sr. Vieri está esperando." Sr. Vieri. Até aquele momento era apenas um nome no anúncio. Ceguei Mercedes através de corredores luxuosos, passando por portas com placas em dourado. Sala VIP, área restrita, gerência. Paramos diante de um elevador particular e ela digitou um código antes de apertar o botão do último andar. "Uma dica, mijo", disse ela enquanto subíamos. "Seja direto, seja honesto e não faça perguntas desnecessárias. O Sr. Vieri não gosta de pessoas curiosas demais." As portas se abriram, revelando um escritório que mais parecia uma suíte presidencial. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de toda a cidade. O mobiliário era de um bom gosto impecável. Couro italiano, madeira nobre, obras de arte que provavelmente custavam mais que a casa onde eu cresci. E então eu o vi. Dominique Vieri estava de costas para nós,
observando a cidade através da janela. Mesmo assim, sua presença dominava completamente o ambiente. Alto, ombros largos, sob um terno que claramente foi feito sob medida, cabelos negros penteados para trás com perfeição militar. "Senhor Vieri", anunciou Mercedes. "Trouxe o candidato." Ele se virou lentamente e meu mundo parou. Nunca havia visto um homem tão intensamente atraente. Rosto esculpido como se fosse obra de arte, maxilar quadrado coberto por uma barba por fazer que o deixava com um ar perigosamente sedutor. Mas foram os olhos que me deixaram sem fôlego. Negros como a noite, penetrantes como se pudessem ver através da minha alma. Ele me estudou por alguns segundos que pareceram eternos, desde a ponta dos meus sapatos gastos até meu cabelo que eu havia tentado domar com gel barato. Senti meu rosto esquentar sob aquele olhar avaliativo. "Elian Cruz", disse, e até mesmo a forma como pronunciou meu nome fez algo estranho acontecer no meu estômago. Sua voz era profunda, com um sotaque que carregava autoridade e perigo. 23 anos. Estudante de administração, sem experiência em cassinos. Não era uma pergunta, era uma constatação. Claramente, ele já sabia tudo sobre mim. "Sim, senhor", consegui responder, surpreso por minha voz ter saído mais firme do que eu me sentia. "Por que quer trabalhar aqui?" A pergunta era simples, mas a forma como ele a fez, se aproximando de mim com passos medidos, como um predador cercando sua presa, fez minha mente ficar em branco por um momento. "Preciso do dinheiro", respondi com honestidade. "Para a faculdade, para ajudar minha família." Ele parou diante de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume caro, algo amadeirado, misturado com notas de couro e especiarias. Alto como era, eu precisei inclinar a cabeça para manter contato visual. "Honestidade", murmurou. Mais para si mesmo do que para mim. Uma qualidade rara no meu ramo de negócios. Estendeu a mão, e quando nossos dedos se tocaram para o comprimento, senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Sua mão era grande, calejada, e ele segurou a minha por alguns segundos a mais que o necessário. "Você vai trabalhar diretamente comigo", declarou, finalmente soltando minha mão. "Horário das 8 da noite às 4 da manhã. Salário como combinado, mais bonificações dependendo do seu desempenho." Eu deveria ter perguntado sobre as funções específicas, sobre o que exatamente seria esperado de mim, mas havia algo no jeito como ele me olhava, como se fosse um quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver, que me deixou completamente mudo. "Aceita?" perguntou, erguendo uma sobrancelha. "Aceito", respondi sem hesitar. Um sorriso lento curvou seus lábios. Não era um sorriso gentil, era o sorriso de alguém que sempre conseguia o que queria. "Ótimo. Mercedes vai providenciar seus uniformes e explicar as regras básicas. Comece amanhã à noite." Mercedes me guiou de volta ao elevador, mas eu não conseguia parar de olhar por cima do ombro. Dominique havia voltado para a janela, mas eu tinha a impressão de que ele ainda estava me observando através do reflexo no vidro. "Uma última coisa, Elian", disse Mercedes quando chegamos ao térreo. "No Cassino Real existem áreas onde você pode ir e áreas onde não pode. O escritório do Sr. Vieri é uma dessas. A menos que ele especificamente chame você lá, mantenha distância." Saí do cassino com a cabeça girando. Havia conseguido o emprego, resolvido meus problemas financeiros, mas por que sentia como se tivesse acabado de assinar um contrato que ia muito além de um simples trabalho? Naquela noite, deitado na minha cama estreita no pequeno quarto que dividia com meu irmão mais novo, não consegui parar de pensar naqueles olhos negros. Havia algo em Dominique Vieri que mexia comigo de uma forma que eu não conseguia entender. Como um jovem de 23 anos, criado numa família tradicional mexicana, sempre soube que sentia algo diferente quando olhava para outros homens. Nunca havia tido coragem de explorar esses sentimentos, sempre os empurrando para o fundo da mente. Mas a forma como meu corpo reagiu à presença de Dominique era impossível de ignorar, e tinha certeza de que ele havia notado. No dia seguinte, cheguei ao cassino pontualmente às 8 da noite, vestindo o uniforme que Mercedes havia me dado. Uma camisa social branca impecável, calça preta e uma gravata discreta.
Parecia até respeitável, muito diferente das roupas simples que estava acostumado a usar. Você vai ser os olhos e ouvidos do Sr. Vieri no salão principal, explicou Mercedes enquanto me mostrava minha estação. Uma mesa pequena com vista privilegiada para todo o cassino. Observe tudo. Anote qualquer coisa que pareça suspeita e, principalmente, mantenha os olhos nas mesas de alto valor. As primeiras horas passaram numa névoa de observação e aprendizado. O movimento era intenso. Empresários, políticos, pessoas que claramente tinham muito dinheiro para gastar. Aprendi a identificar os regulares, os apostadores compulsivos, os que estavam ali apenas pelo entretenimento. E então, por volta da meia-noite, ele apareceu. Dominique desceu do elevador particular, vestindo um terno preto que o fazia parecer ainda mais imponente. Caminhava pelo cassino como se fosse o dono de tudo e de todos, o que, aparentemente, era verdade. Pessoas se afastavam respeitosamente do seu caminho, cumprimentando-o com acenos discretos que ele respondia com pequenos movimentos de cabeça. Ele parou na mesa de pôquer principal, onde uma partida de alto valor estava em andamento. Os jogadores claramente o conheciam, e houve uma mudança sutil na atmosfera. As apostas ficaram mais cautelosas, as expressões mais tensas. Durante toda a noite, eu o observei discretamente. A forma como ele analisava cada jogador, como conseguia ler as pessoas como se fossem livros abertos. Havia momentos em que ele olhava na minha direção e eu fingia estar ocupado com meus relatórios, mas sentia seu olhar como se fosse um toque físico. Às 4 da manhã, quando o cassino finalmente começou a esvaziar, Mercedes veio me dispensar. Primeiro dia? Perguntou. Foi interessante, respondi guardando meus relatórios. O Sr. Vieri quer vê-lo antes de ir embora. Meu coração disparou. Fiz alguma coisa errada? Não faço ideia, disse ela com um sorriso enigmático. Mas quando Dominique Vieri chama, você vai. Peguei o elevador até o último andar com o estômago embrulhado. A porta do escritório estava entreaberta, e ouvi sua voz antes mesmo de entrar. Entre e feche a porta. Obedeci, encontrando-o novamente diante da janela. A cidade parecia diferente àquela hora. Mais calma, mais íntima, com apenas algumas luzes ainda acesas nos prédios distantes. Relatório, disse sem se virar. Aproximei-me hesitantemente e coloquei os papéis na mesa dele. Tudo parecia normal, nenhuma atividade suspeita, apostas dentro dos padrões usuais. E o homem da mesa 3? Eu havia notado aquele sujeito, nervoso, suando muito, apostando de forma errática, provavelmente viciado. Perdeu mais do que podia pagar. E você não achou isso suspeito? Pensei por um momento. Achei que fosse apenas mais um apostador compulsivo. Finalmente, ele se virou para me encarar. No meu negócio, Elian, pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Aquele homem não estava apostando por vício. Estava tentando conseguir dinheiro rápido. A questão é, para quê? A forma como explicou, com paciência, mas sem condescendência, me fez perceber que havia muito mais complexidade naquele mundo do que eu imaginava. Amanhã, preste mais atenção nos detalhes, continuou. Não apenas no que as pessoas fazem, mas por que fazem. Sim, senhor. Ele caminhou até onde eu estava, parando novamente perto demais para o meu conforto mental. E Elian, bom trabalho hoje. Você tem olhos observadores. Só precisa aprender a ver além do óbvio. O elogio me aqueceu de uma forma que não deveria. Obrigado, Sr. Vieri. Dominique, corrigiu. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Dominique. A intimidade sugerida no pedido fez minha pulsação acelerar. Dominique, repeti. E gostei da forma como o nome soou nos meus lábios. Seus olhos se escureceram imperceptivelmente. Vá para casa, Tininho. Descanse bem. Saí do escritório com a cabeça girando mais do que no dia anterior. A forma como ele havia me olhado quando pronunciei seu nome, como se minha voz tivesse causado algum efeito nele também, estava me metendo em território perigoso, e a parte mais assustadora era que eu não queria parar. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha, mas viciante. Chegava às 8, observava o movimento do cassino, fazia meus relatórios e sempre terminava a noite no escritório de Dominique. Nossas conversas começaram a se estender,
deixando de ser apenas sobre trabalho. Descobri que ele havia nascido em Guadalajara, mas estudado administração nos Estados Unidos. Herdara o cassino do tio aos 28 anos, e em 6 anos havia transformado um negócio familiar num império que se estendia por todo o oeste do México. E você? Perguntou numa dessas noites, servindo-se de um uísque caro que provavelmente custava mais que meu salário mensal. O que quer fazer quando terminar a faculdade? Estava sentado na poltrona, em frente à mesa dele, mais relaxado do que jamais imaginei que ficaria na presença de alguém tão intimidante. Sinceramente, não sei mais, admiti. Sempre pensei em ter meu próprio negócio, algo pequeno, honesto, uma loja, talvez uma empresa de consultoria. Ambições modestas, comentou, mas não soou como crítica. Não somos todos feitos para impérios, respondi, gesticulando para o escritório luxuoso ao nosso redor. Ele riu, um som genuíno que me fez perceber como raramente o via relaxado assim. Você me surpreende, Elian. A maioria das pessoas que trabalham aqui sonha grande demais ou pequeno demais. Você tem os pés no chão. É assim que fui criado. Sua família sabe onde você trabalha? A pergunta me pegou de surpresa. Sabem que trabalho num estabelecimento noturno. Não entrei em detalhes. Sábio, murmurou. O que eles diriam se soubessem? Minha mãe ficaria preocupada. Meu pai provavelmente me daria uma bronca sobre andar com más companhias. E ele estaria certo, disse Dominique, seu tom ficando mais sério. Você não deveria estar aqui, Elian. Este não é lugar para alguém como você. Alguém como eu? Ele me estudou por um longo momento. Inocente, puro. Você ainda acredita que o mundo é um lugar justo? E você não acredita? Eu sei que não é, respondeu sem hesitar. No meu mundo, poder é tudo. Lealdade se compra, confiança é uma fraqueza, e quem não está disposto a sujar as mãos, não sobrevive. Havia uma tristeza em sua voz que me fez querer consolá-lo de alguma forma. Então, por que me contratou? Boa pergunta, disse, se levantando e caminhando até a janela. Talvez porque é refrescante ter alguém ao redor que ainda não perdeu a esperança na humanidade. Levantei-me também, movido por um impulso que não consegui controlar. Dominique, ele se virou quando ouviu meu tom, e de repente estávamos muito próximos. Podia ver os detalhes do seu rosto, pequenas cicatrizes que contavam histórias que eu provavelmente nunca saberia. A forma como seus olhos se tornavam mais suaves quando ele baixava a guarda. Você deveria ir para casa, disse em voz baixa, mas não se afastou. Deveria, concordei, mas também não me movi. Por um momento, o ar entre nós ficou carregado de uma tensão que não tinha nada a ver com trabalho. Senti como se estivéssemos à beira de algo irreversível, como se a próxima palavra ou movimento definisse completamente o rumo do que quer que fosse aquilo entre nós. Então seu telefone tocou, quebrando o feitiço. Ele atendeu com um viere seco, e sua expressão mudou instantaneamente para a máscara profissional que eu estava aprendendo a reconhecer. Entendi, disse após ouvir por alguns segundos. Estarei lá em 10 minutos. Desligou e se virou para mim. Preciso resolver algumas coisas. Vá para casa, Elian. Hesitou. Tenha cuidado no caminho. Havia algo no seu tom que me deixou inquieto. Aconteceu alguma coisa? Nada com que você precise se preocupar, respondeu, mas estava claramente mentindo. Só, seja cauteloso. Este negócio tem inimigos, e às vezes eles tentam atingir pessoas próximas para causar dano. A implicação de que eu era considerado próximo a ele fez meu coração disparar, mas também trouxe uma preocupação que eu não havia considerado antes. Estava me envolvendo com um homem perigoso, num mundo perigoso, e começando a perceber que talvez não houvesse volta. Mas enquanto saía do cassino naquela madrugada, olhando por cima do ombro para ter certeza de que não estava sendo seguido, a única coisa em que conseguia pensar era no momento que quase aconteceu entre nós, e em como desesperadamente eu queria que tivesse acontecido de verdade. Se você está gostando dessa história de paixão proibida e jogos perigosos, deixe seu comentário. Elian está prestes a descobrir que apostar o coração pode ser o jogo mais arriscado de todos.
A semana seguinte trouxe mudanças sutis, mas significativas, na dinâmica entre Dominique e eu. Nossos encontros noturnos no escritório se tornaram mais longos, mais íntimos, carregados de uma tensão que parecia crescer a cada dia. Ele começou a me incluir em reuniões com fornecedores, me apresentando como seu assistente de confiança, de uma forma que fazia meu peito se encher de orgulho perigoso. Mas também comecei a notar coisas que me deixavam inquieto. Homens de terno escuro que apareciam nos horários mais movimentados, conversando em voz baixa com Dominique antes de desaparecerem tão rapidamente quanto chegavam. Telefonemas que ele atendia em espanhol, mas que terminavam sempre com ele parecendo tenso e preocupado. E principalmente a forma como Mercedes e outros funcionários mais antigos me olhavam, como se soubessem de algo que eu ainda não havia descoberto. Foi numa quinta-feira, quase no final do meu primeiro mês, que a realidade do mundo em que eu havia me metido finalmente me atingiu em cheio. Estava organizando alguns relatórios quando ouvi vozes alteradas, vindas do escritório de Dominique. A porta estava entreaberta, e mesmo sabendo que não deveria, me aproximei para ouvir. "Os Herrera estão ficando muito ousados", dizia uma voz que reconheci como sendo de Miguel Santos, o chefe de segurança do cassino. 3 dos nossos pontos de distribuição foram atacados esta semana. E a mercadoria? A voz de Dominique estava fria, controlada. "Perdemos tudo. Quase $500 mil em produto." Produto. Meu estômago se contraiu quando entendi o que eles estavam discutindo. O Cassino Real não era apenas um cassino. "Dobrem a segurança em todos os pontos", ordenou Dominique. "E mandem uma mensagem para os Herrera. Quero que saibam que isso não vai ficar assim." "Que tipo de mensagem?" "O tipo que eles vão entender." Engoli em seco e me afastei da porta, voltando rapidamente para minha mesa. Minhas mãos tremiam enquanto fingia estar ocupado com papelada. Dominique Vieri não era apenas o dono de um cassino, era parte do mundo que meus pais sempre me alertaram para evitar. O submundo, como eles chamavam, o mundo dos cartéis, e eu estava apaixonado por ele. A realização me atingiu como um soco no estômago. Apaixonado. Não era apenas atração ou fascínio, era amor de verdade, desesperado e impossível por um homem que provavelmente tinha sangue nas mãos. Elian. Ergui a cabeça e encontrei Dominique parado ao lado da minha mesa. Não havia ouvido ele se aproximar, perdido que estava nos meus pensamentos turbulentos. Sim, meu escritório. Agora. Seu tom era diferente, mais formal, mais distante. Será que ele havia percebido que eu estava ouvindo a conversa? Segui-o até o elevador em silêncio. A tensão era palpável, e quando chegamos ao escritório, ele fechou a porta e ativou uma trava que eu nunca havia visto ele usar antes. "Sente-se", disse, gesticulando para a poltrona. Obedeci, tentando manter a expressão neutra enquanto ele se servia de uísque. Suas costas estavam tensas, e quando finalmente se virou para me encarar, havia algo em seus olhos que me fez querer sair correndo. "Há quanto tempo você está ouvindo minhas conversas privadas?" A pergunta foi direta, sem rodeios. Considerei mentir, mas alguma coisa na forma como ele me olhava me disse que seria inútil. "Hoje foi a primeira vez", admiti. "Não foi intencional, eu só ouvi o suficiente para entender. Não era uma pergunta, então não respondi." Ele caminhou até onde eu estava, mas desta vez sua proximidade não trouxe a sensação gostosa de antes. Trouxe medo. "O que você acha que ouviu, Elian?" Minha voz falhou. "Não sei." "Não minta para mim", disse sua voz baixa, mas carregada de ameaça. "Nunca minta para mim." "Drogas", sussurrei finalmente. Você traficam drogas." Ele assentiu lentamente. "Entre outras coisas. O cassino é legal, mas é apenas uma parte do negócio, uma fachada conveniente." Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. "Por que está me contando isso?" "Porque você descobriu. E agora preciso decidir o que fazer com você." O tom casual com que disse isso fez meu sangue gelar. "Dominique, você tem 2 opções", continuou, como se não tivesse me ouvido. "Pode esquecer tudo que ouviu, continuar trabalhando aqui como se nada tivesse acontecido e nunca mais fazer perguntas sobre o que não é da sua conta. E a segunda opção?" Seus olhos se escureceram.
Você é inteligente. Pode imaginar. O medo que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Este era o homem por quem estava me apaixonando, mas também era alguém capaz de coisas que eu não queria nem imaginar. Eu não vou contar para ninguém, disse rapidamente. Nunca diria nada que pudesse prejudicá-lo. Por quê? A pergunta me pegou desprevenido. O quê? Por que protegeria alguém como eu? Você mesmo disse. Seus pais ficaram preocupados se soubessem onde trabalha. Se descobrissem a verdade, porque eu... Parei, percebendo que estava prestes a confessar sentimentos que poderiam complicar ainda mais uma situação já impossível. Porque você o quê, Elian? Havia algo diferente em sua voz agora. Menos ameaçador, mais esperançoso. Porque eu me importo com você, consegui dizer finalmente. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que comecei a achar que havia cometido um erro terrível. Então, lentamente, se aproximou até estar parado diretamente na minha frente. Você não deveria se importar comigo, disse em voz baixa. Eu sou exatamente o tipo de pessoa que seus pais te ensinaram a evitar. Eu sei. Sou perigoso, Elian. Para você, para qualquer um que se aproxime demais. Eu sei, repeti. Então por que não sai correndo? Por que não pede demissão e volta para sua vida normal, segura? Levantei-me lentamente, reduzindo a distância entre nós ainda mais. Por que não quero uma vida normal e segura? Não mais. Algo mudou em sua expressão. A máscara fria desapareceu, revelando uma vulnerabilidade que me fez perceber que ele estava lutando contra os mesmos sentimentos que eu. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Ergui a mão hesitantemente, tocando seu rosto. Ele não se afastou. Sei que você é perigoso. Sei que este mundo é perigoso. Mas também sei que quando estou com você, me sinto mais vivo do que jamais me senti na vida. Seus olhos se fecharam por um momento, como se meu toque causasse dor física. Elian, me diga para ir embora, sussurrei. Me diga que não sente nada por mim, e eu saio da sua vida agora mesmo. Ele abriu os olhos, e o que vi neles fez meu coração acelerar loucamente. Desejo, medo, algo que poderia ser amor, tudo misturado numa expressão tão intensa que me deixou sem fôlego. Eu não posso, admitiu finalmente. Não pode o quê? Não posso te dizer para ir embora. E não posso fingir que não sinto nada por você. Sua mão cobriu a minha, pressionando-a contra seu rosto. Cristo, Elian, você não faz ideia do que faz comigo. E então, finalmente, ele me beijou. Foi diferente de qualquer beijo que eu já havia imaginado. Não foi gentil ou hesitante. Foi desesperado, faminto, como se ele estivesse tentando me devorar completamente. Suas mãos se entrelaçaram nos meus cabelos, me puxando para mais perto, e eu correspondi com a mesma intensidade, todos os sentimentos reprimidos das últimas semanas finalmente encontrando uma saída. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Isso muda tudo, disse ele, tocando minha testa com a sua. Eu sei. Você vai estar em perigo. Sempre. Enquanto estiver comigo. Eu sei, repeti pela terceira vez. E mesmo assim quer ficar? Olhei nos seus olhos, aqueles olhos negros que me hipnotizavam desde o primeiro dia, e vi neles o reflexo do meu próprio desespero. Mesmo assim, nas semanas que se seguiram ao nosso primeiro beijo, nossa relação tomou uma forma que eu nunca poderia ter antecipado. Durante o dia, eu continuava sendo seu assistente, profissional, discreto, cumprindo minhas funções sem deixar transparecer nada do que acontecia entre nós. Mas nas madrugadas, quando o cassino esvaziava e ficávamos sozinhos no escritório dele, éramos completamente diferentes. Dominique se revelou um amante intenso e possessivo. Suas mãos conheciam meu corpo melhor do que eu mesmo, e havia algo na forma como me tocava, com reverência e desespero ao mesmo tempo, que me fazia sentir como se fosse a coisa mais preciosa do mundo para ele. Você me deixa louco, murmurou numa dessas noites, enquanto suas mãos exploravam minha pele nua no sofá de couro do escritório. Não consigo pensar em mais nada além de você. Eu estava deitado debaixo dele, completamente perdido na sensação dos seus lábios no meu pescoço, das suas mãos traçando caminhos de fogo pela minha pele. Dominique, shh, sussurrou,
mordiscando meu ombro de uma forma que me fez arquear contra ele. Deixa eu cuidar de você, ô meu amor. A forma possessiva como dizia essas palavras, como se eu realmente pertencesse a ele, deveria me assustar. Em vez disso, me fazia querer me entregar ainda mais completamente. Mas mesmo nos momentos mais íntimos, eu podia sentir a tensão que ele carregava. Havia sempre uma parte dele que permanecia alerta, controlada, como se mesmo fazendo amor comigo, ele não conseguisse baixar completamente a guarda. Foi numa terça-feira que entendi por quê. Estava organizando alguns documentos quando dois homens que eu nunca havia visto entraram no cassino. Não eram clientes normais. Havia algo na forma como se moviam, como observavam tudo ao redor, que me deixou imediatamente nervoso. Mercedes, que estava passando perto da minha mesa, ficou visivelmente tensa quando os viu. "Chame o Sr. Vieri", disse em voz baixa. "Agora." Liguei para o escritório dele e sua voz ficou fria quando descrevi os homens. "Estou descendo. Mantenha a distância deles." Ele apareceu poucos minutos depois, acompanhado por Miguel e mais dois seguranças. A conversa com os homens foi breve, em voz baixa, mas pude ver pela linguagem corporal que não foi amigável. Depois de alguns minutos, os visitantes saíram, mas deixaram uma atmosfera de tensão que durou o resto da noite. "Quem eram aqueles homens?" perguntei quando finalmente ficamos sozinhos no escritório. Dominique estava servindo uísque, mas suas mãos não estavam totalmente firmes. "Emissários dos Herrera." O nome me era familiar das conversas que eu havia ouvido nas últimas semanas. "O que eles queriam?" "Fazer uma proposta", disse, tomando um gole grande da bebida. "Uma que eu não posso aceitar." "Que tipo de proposta?" Ele me olhou por um longo momento, claramente debatendo quanto me contar. "Eles querem que eu entregue algumas rotas de distribuição. Em troca, prometem deixar meus outros negócios em paz." "E você não vai aceitar?" "Seria um sinal de fraqueza. Se eu ceder agora, eles vão querer mais e mais até que eu não tenha nada." Terminou o uísque de uma vez. "Além disso, essas rotas alimentam centenas de famílias que trabalham para mim. Não vou abandoná-las." Havia uma complexidade moral no que ele estava dizendo que me confundia. Ele estava falando sobre tráfico de drogas, algo que eu sabia ser errado, mas também sobre lealdade e responsabilidade por pessoas que dependiam dele. "O que vai acontecer agora?" "Guerra", disse simplesmente. "Eles vão tentar me forçar a aceitar." O medo que senti foi imediato e visceral. "E você? Vai ficar bem?" Ele se aproximou, puxando-me contra ele num abraço protetor. "Vou fazer tudo o que for preciso para me proteger. Para nos proteger." "Dominique." Comecei, mas ele me silenciou com um beijo. "Não quero falar sobre isso agora", murmurou contra meus lábios. "Só quero você." Fizemos amor naquela noite com uma intensidade desesperada, como se fosse a última vez. Eu podia sentir o medo dele através do toque das suas mãos, a forma como se agarrava a mim como se eu fosse uma âncora em meio a uma tempestade. Mas o que eu não sabia era que a tempestade estava apenas começando. Os ataques começaram uma semana depois. Primeiro foi um incêndio numa das propriedades de Dominique, um armazém no lado leste da cidade que, oficialmente, guardava suprimentos para o cassino. Depois foi uma van com mercadoria que foi interceptada na estrada. Em seguida, 2 funcionários foram hospitalizados depois de serem assaltados voltando do trabalho. A cada novo incidente, eu via Dominique ficar mais tenso, mais perigoso. Suas reuniões se tornaram mais frequentes e secretas, e homens armados começaram a aparecer discretamente pelo cassino. "Você precisa ficar longe daqui por um tempo", disse ele numa quinta-feira, depois de receber a notícia de que outro ponto havia sido atacado. Estávamos no apartamento dele, um penthouse luxuoso no topo de um prédio exclusivo, com vista para toda a cidade. Era a primeira vez que ele me levara lá, e em outras circunstâncias, eu teria ficado impressionado com o luxo sofisticado do lugar. Mas naquele momento, só conseguia pensar na tensão em sua voz. "Não vou a lugar nenhum", respondi, me aproximando dele na varanda onde estava fumando um cigarro, um hábito que eu só o havia visto ter quando estava extremamente estressado. "Não é um pedido, Elian. É uma ordem." O tom autoritário me irritou. "Você não pode me dar ordens sobre a minha vida pessoal." Ele se virou para me encarar,
e havia algo perigoso em seus olhos. Posso e vou. Você não entende o que está acontecendo aqui? Então me explique. Os Herrera sabem sobre você, disse bruscamente. Sabem que você é importante para mim, e se decidirem usar isso contra mim... A frase ficou no ar, mas eu entendi a implicação. Meu estômago se revirou. Como eles sabem? Porque eu fui descuidado, admitiu, passando a mão pelos cabelos. Porque deixei meus sentimentos interferirem no meu julgamento. Porque você me faz esquecer de ser cauteloso. Havia autorrecriminação na sua voz que me partiu o coração. Dominique, você precisa ir para longe. Talvez para os Estados Unidos ou para o interior. Só por algumas semanas até eu resolver isso. E depois, ele ficou em silêncio, o que foi resposta suficiente. Você está terminando comigo, disse, mais como constatação do que pergunta. Estou te protegendo. Mentira. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você está fugindo, porque é mais fácil me mandar embora do que lutar por nós. Seus olhos flamejaram. Você acha que isso é fácil para mim? Acha que quero te mandar embora? Não sei. Você nunca me diz o que realmente sente. O que eu sinto? Ele jogou o cigarro longe e se aproximou de mim com passos predatórios. Você quer saber o que eu sinto? Antes que eu pudesse responder, ele me prensou contra a parede da varanda, suas mãos dos dois lados da minha cabeça. Eu sinto que você é a melhor e a pior coisa que já me aconteceu, disse, sua voz rouca de emoção. Sinto que desde que você entrou na minha vida eu não consigo pensar direito, não consigo tomar decisões racionais. Sinto que você me deixou vulnerável de uma forma que pode nos destruir aos dois. Suas palavras deveriam me magoar, mas havia tanta dor na voz dele que só consegui sentir vontade de consolá-lo. Mas principalmente, continuou, tocando meu rosto com uma gentileza que contrastava com a intensidade das suas palavras. Eu sinto que te amo de uma forma que me assusta. E é exatamente por isso que preciso te mandar embora. Meu coração parou. Você me ama? Claro que te amo, idiota, disse. E pela primeira vez em dias, um sorriso tocou seus lábios. Achava que isso era óbvio. Para mim também, sussurrei. Eu também te amo. Ele fechou os olhos como se as palavras causassem dor física. Então você entende por que não posso deixar nada acontecer com você. E você entende por que não posso ir embora. Coloquei as mãos no seu peito, sentindo os batimentos acelerados do seu coração. Se você me ama, então lute por nós. Encontre uma forma de acabar com isso sem me perder. Pode não ter uma forma. Então pelo menos tente. Ele me olhou por um longo momento e pude ver a batalha interna refletida em seus olhos. Finalmente, suspirou pesadamente. Está bem, disse, mas com condições. Você não sai sozinho nunca. Miguel vai designar alguém para ficar de olho em você. E se eu disser para você sair da cidade, você sai sem discutir. Não eram condições ideais, mas eram melhor do que a alternativa. Está bem. Ele me beijou então, e havia promessa naquele beijo. Promessa de que lutaria, de que encontraria uma forma de nos proteger. Mas enquanto voltávamos para dentro do apartamento, entrelaçados nos braços um do outro, nenhum de nós imaginava quão rapidamente as coisas sairiam do controle. A guerra declarada entre Dominique e os Herrera escalou rapidamente nas semanas seguintes. O que havia começado como ataques esporádicos se transformou numa batalha aberta pelo controle das rotas de distribuição na região oeste de Guadalajara. Eu tentava manter a normalidade, mas era impossível ignorar as mudanças. O cassino agora tinha segurança redobrada, com homens armados discretamente posicionados em pontos estratégicos. Meus movimentos eram monitorados constantemente. Miguel havia designado Carlos, um dos seus homens de confiança, para ser minha sombra oficial. É temporário, prometia Dominique sempre que eu reclamava da falta de liberdade. Só até resolvermos isso. Mas isso parecia estar longe de ser resolvido. A cada dia que passava, ele ficava mais tenso, mais distante. Nossas noites íntimas se tornaram raras. Ele estava sempre em reuniões, fazendo ligações, planejando movimentos que eu não podia conhecer. Foi numa sexta-feira que tudo mudou de uma vez por todas. Eu estava no cassino, fingindo revisar relatórios, enquanto observava uma mesa de pôquer onde um dos lieutenantes dos Herrera estava jogando.
Era obviamente uma provocação. Eles queriam que soubéssemos que podiam entrar no nosso território quando quisessem. Carlos estava posicionado perto da minha mesa, aparentando relaxamento, mas claramente alerta. Tudo parecia normal, até que vi Mercedes se aproximar com uma expressão tensa. Elian, disse em voz baixa, preciso que venha comigo, agora. Algo no seu tom me alarmou imediatamente. O que aconteceu? Só venha. Seguia até uma sala de reuniões que raramente era usada, onde encontrei Miguel esperando. Sua expressão era sombria. Temos um problema, disse sem preâmbulos. Os Herrera fizeram uma jogada que não esperávamos. Que tipo de jogada? Eles sequestraram alguém importante para o Dominique, respondeu Mercedes. Alguém que ele nunca esperaria que eles descobrissem. Meu sangue gelou. Quem? Sua mãe. Por um momento, o mundo parou de fazer sentido. O quê? Helena Cruz foi sequestrada esta manhã quando saía para fazer compras, explicou Miguel. Deixaram um recado. Dominique tem 48 horas para entregar todas as rotas do Oeste ou... Ele não precisou terminar a frase. Senti como se fosse vomitar. Onde está Dominique? A caminho. Ele estava numa reunião no outro lado da cidade quando soubemos. Como eles descobriram sobre ela? Como sabiam que ela é sua mãe? E que você é importante para o Dominique? Miguel suspirou. Eles estão observando há semanas. Fotografaram vocês juntos. Seguiram você até sua casa. Fizeram um mapeamento completo da sua vida. A realidade da situação me atingiu como um trem. Minha mãe estava em perigo por minha causa, porque eu havia me apaixonado pelo homem errado, porque havia ignorado todos os sinais de perigo, porque havia sido egoísta demais para me afastar quando ainda era tempo. Eu preciso... Você não vai fazer nada, interrompeu Miguel firmemente. Vai ficar aqui até o Dominique chegar e depois vamos decidir juntos qual é a melhor estratégia. Estratégia? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Minha mãe foi sequestrada. Não é uma questão de estratégia. É exatamente uma questão de estratégia, disse uma voz familiar atrás de mim. Virei-me e encontrei Dominique parado na porta. Ele estava impecavelmente vestido como sempre, mas havia algo em seus olhos que me assustou. Uma frieza que eu nunca havia visto antes. Dominique, comecei, mas ele ergueu a mão para me silenciar. Senta, ordenou. Obedeci automaticamente, observando enquanto ele caminhava até a mesa e se sentava na minha frente. Mercedes e Miguel se posicionaram atrás dele, como soldados aguardando ordens. Os Herrera cometeram um erro, disse ele, sua voz calma demais para a situação. Eles pensaram que me conheciam, que sabiam exatamente como eu reagiria a uma ameaça contra você. E como você vai reagir? Um sorriso frio curvou seus lábios. Vou fazer algo que eles nunca esperariam. Vou dar a eles exatamente o que querem. Não! A palavra saiu antes que eu pudesse me controlar. Você não pode entregar tudo por minha causa. Por causa da minha mãe. Não posso? Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. Você acha que existe alguma coisa neste mundo que eu não faria por você? A intensidade na sua voz me deixou sem fôlego, mas também me encheu de terror. Dominique, eles vão tomar tudo. Seu império, seu trabalho, tudo pelo que você lutou. Fuck o império, disse ele bruscamente. Fuck tudo isso. Nada disso vale a vida da sua mãe. Nada disso vale ver você se destruindo de culpa. Lágrimas que eu não havia percebido que estavam se formando começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas o que vamos fazer depois? Como vamos viver? Vamos dar um jeito, disse ele, estendendo a mão para tocar meu rosto. Juntos, como deveria ser desde o começo. Dominique, disse Miguel hesitantemente. Você tem certeza disso? Uma vez que entregarmos as rotas? Eu sei o que estou fazendo, cortou Dominique, não tirando os olhos de mim. Faça o contato. Diga a eles que aceito os termos. As próximas horas passaram numa névoa de preparativos e tensão. Dominique coordenou a transferência de todos os pontos de distribuição para os Herrera, uma operação complexa que envolveu dezenas de ligações e reuniões rápidas. Eu me sentia completamente perdido, assistindo o homem que amava desmantelar sistematicamente tudo que havia construído. Por mim. Pare de se culpar, disse ele quando finalmente ficamos sozinhos no escritório.
Eu posso ver nos seus olhos o que está pensando e você está errado. Como posso não me culpar? Se eu tivesse ido embora quando você pediu... Se você tivesse ido embora, eu teria enlouquecido de preocupação e saudade. Interrompeu. E provavelmente teria tomado decisões ainda piores. Ele se aproximou, puxando-me para um abraço desesperado. Elian, escuta, eu escolhi você. Desde o primeiro dia que te vi, eu soube que você ia mudar minha vida. E mudou. Para melhor. Mas agora você perdeu tudo. Não perdi nada que importe de verdade, disse beijando meu cabelo. Tenho você. Tenho uma chance de recomeçar, de ser alguém melhor, alguém de quem você possa se orgulhar. Choramos juntos naquela noite. Eu de culpa e medo, ele de alívio e esperança. E quando o telefone finalmente tocou às 3 da madrugada, com a notícia de que minha mãe estava segura e seria liberada, senti como se pudesse respirar pela primeira vez em dias. Mas enquanto Dominic atendia ligações organizando os detalhes finais da transferência, uma parte de mim se perguntava se realmente seria tão simples assim. Se os Herrera realmente se contentariam apenas com as rotas, ou se isso era apenas o começo de algo muito pior. E como se pudesse ler meus pensamentos, Dominic desligou o telefone e se virou para mim com uma expressão que misturava determinação e algo que poderia ser esperança. Elian, disse lentamente, preciso te contar uma coisa, sobre o que realmente aconteceu hoje. Meu estômago se contraiu. O que você quer dizer? Ele sorriu. Não o sorriso frio e calculista que eu havia visto durante as negociações, mas um sorriso genuíno, quase travesso. Eu disse que ia dar aos Herrera o que eles queriam, mas nunca disse que seria exatamente da forma que eles esperavam. O que você quer dizer com não exatamente da forma que eles esperavam? Perguntei, meu coração acelerando novamente. Dominic caminhou até seu cofre pessoal, digitando uma combinação que eu nunca havia visto ele usar. De dentro, retirou uma pasta grossa e um dispositivo eletrônico pequeno que não consegui identificar. Senta, disse, gesticulando para o sofá. Preciso te explicar algumas coisas sobre como realmente funciona este negócio. Obedeci, observando enquanto ele espalhava documentos na mesa de centro. Eram fotografias, mapas, o que pareciam ser relatórios financeiros. Os Herrera pensaram que me conheciam. Começou se sentando ao meu lado. Pensaram que eu era apenas mais um traficante territorial preocupado só com poder e dinheiro, mas eles se esqueceram de uma coisa muito importante. O quê? Eu estudei administração nos Estados Unidos, e antes de herdar este negócio, passei 2 anos trabalhando com investigações financeiras para o FBI. Minha mente demorou alguns segundos para processar o que ele havia dito. Você... O quê? Eu sou um agente infiltrado, Elian. Há 6 anos trabalhando para desmantelar a rede de cartéis do oeste do México de dentro para fora. O mundo literalmente parou de fazer sentido ao meu redor. Isso é... Você está brincando comigo. Nunca estive mais sério na vida, disse, pegando uma das fotografias e me mostrando. Era uma imagem dele muito mais jovem, usando um distintivo do FBI. Quando meu tio morreu, as autoridades americanas e mexicanas viram uma oportunidade perfeita. Eu herdaria o negócio naturalmente, ninguém suspeitaria. Senti como se estivesse tendo uma crise de realidade. Mas você realmente trafica drogas? Vi as conversas, os negócios. Sim, traficamos, porque era a única forma de manter a fachada e ganhar a confiança dos outros cartéis. Sua voz ficou mais séria. Mas todas as drogas que distribuo são interceptadas por agentes federais antes de chegar às ruas. Cada rota que controlo é, na verdade, uma armadilha para prender traficantes menores. Minha cabeça estava girando. E os Herrera? Eles sabem? Não fazem a menor ideia. Para eles, eu sou apenas um rival que precisa ser eliminado. Ele sorriu de uma forma que me lembrou por que havia me apaixonado por ele em primeiro lugar. Mas quando eles assumirem minhas rotas amanhã, vão estar assumindo a maior operação de flagrante da história do México. A genialidade do plano começou a fazer sentido na minha mente. Você está entregando eles de bandeja para a polícia. Exatamente. Em 48 horas, toda a liderança dos Herrera estará presa, suas operações desmanteladas e uma das maiores redes de tráfico do país deixará de existir.
Levantei-me abruptamente, começando a andar de um lado para o outro. Por que não me contou isso antes? Porque quanto menos pessoas soubessem, melhor. E porque... Hesitou. Porque me apaixonar por você não estava nos planos. Parei de andar e o encarei. Como assim? Minha cobertura era perfeita. Eu era o solteiro convicto, sem vínculos emocionais, completamente focado nos negócios. Ele se levantou também, se aproximando de mim. Aí você apareceu e bagunçou tudo. De repente eu tinha um ponto fraco, algo que os inimigos poderiam usar contra mim. Por isso você tentou me mandar embora. Por isso eu tentei te mandar embora. Mas também por isso os Herrera descobriram sobre você, porque eu não consegui manter a distância profissional que deveria. Senti uma mistura de alívio e irritação. Você mentiu para mim durante meses. Eu te protegi durante meses, corrigiu. Se você soubesse a verdade, poderia ter reagido de forma diferente, dito algo no momento errado, comprometido toda a operação. Então você nunca confiou em mim de verdade. Essa observação claramente o atingiu. Ele se aproximou mais, pegando minhas mãos nas suas. Elian, eu confio em você mais do que confiei em qualquer pessoa na minha vida. Mas essa operação é maior do que nós dois. São anos de trabalho, centenas de vidas que podem ser salvas se conseguirmos desmantelar essa rede. Eu entendia a lógica, mas ainda doía saber que havia sido mantido no escuro. E agora? O que acontece depois que os Herrera forem presos? Agora eu volto para os Estados Unidos. Minha cobertura estará queimada, não posso mais trabalhar infiltrado. Ele apertou minhas mãos. A questão é... Você vem comigo? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Para os Estados Unidos? Podemos começar de novo. Longe de tudo isso, longe do perigo. Eu tenho dinheiro guardado, dinheiro limpo, suficiente para começarmos uma vida nova. E minha família? Minha mãe? Meu irmão? Podem vir também se quiserem. Ou você pode visitá-los sempre que quiser. Sentei-me pesadamente no sofá tentando processar tudo. Em questão de minutos, minha percepção de tudo havia mudado completamente. O homem por quem me apaixonara não era um criminoso. Era um herói disfarçado. Mas, ao mesmo tempo, havia mentido para mim durante meses. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Claro, respondeu, mas pude ver a decepção em seus olhos. Temos até tudo isso acabar. Os 2 dias seguintes passaram numa velocidade surreal. Dominique coordenava os últimos detalhes da transferência das rotas para os Herrera, enquanto agentes federais se posicionavam discretamente por toda a cidade. Minha mãe foi liberada ilesa, como prometido, mas permaneceu sob proteção policial até que tudo acabasse. Eu me sentia como se estivesse vivendo num filme. Tudo que pensava saber sobre minha vida havia se revelado uma ilusão, e agora precisava tomar a decisão mais importante da minha existência. Você vai com ele, não vai? Perguntou minha mãe na tarde de quinta-feira, quando finalmente pude visitá-la na casa segura onde estava hospedada. Estávamos sentados na pequena cozinha, tomando café como fazíamos todas as manhãs antes de tudo isso começar. Ela parecia mais calma do que eu esperava para alguém que havia sido sequestrada. Não sei, mamãe. É muita coisa para processar. Você o ama? A pergunta simples me fez sorrir pela primeira vez em dias. Amo. Mais do que imaginava ser possível. E ele te ama? Acho que sim. Ele arriscou tudo para te salvar. Ela segurou minha mão através da mesa. Mijo. Quando seu pai morreu, achei que nunca mais ia ser feliz de verdade. Que o amor da minha vida havia acabado. Mas então aprendi que o amor não acaba. Ele se transforma, encontra novas formas. O que você está tentando me dizer? Que você é jovem, que tem toda uma vida pela frente, se encontrou alguém que te faz feliz, que te ama o suficiente para sacrificar tudo por você? Talvez devesse dar uma chance a essa felicidade. Mas e você? E Diego? Não posso abandonar vocês. Não seria abandonar, disse ela com um sorriso gentil. Seria crescer, construir sua própria vida. E quem sabe? Talvez os Estados Unidos tenham espaço para uma costureira experiente e um rapaz que quer estudar engenharia. A sugestão me surpreendeu. Vocês viriam conosco? Se fosse isso que você quisesse, se fosse o que te fizesse feliz. Chorei naquela tarde, de alívio, de gratidão, de amor por uma mãe,
que sempre soube exatamente o que dizer. Na noite seguinte, a operação finalmente aconteceu. Eu estava no apartamento de Dominique, observando através das janelas, enquanto luzes policiais piscavam por toda a cidade. Simultaneamente, agentes federais prenderam mais de 50 membros da organização Herrera, incluindo toda a liderança. Acabou, disse Dominique, desligando o telefone depois de receber a confirmação final. Todos presos, todas as drogas apreendidas, todas as contas bancárias congeladas. Senti um alívio enorme, misturado com uma estranha melancolia. E agora? Agora eu preciso me apresentar ao consulado americano amanhã de manhã. Vou passar por um debriefing completo depois... Ele se virou para me encarar. Depois depende de você. Aproximei-me dele lentamente. Durante as últimas semanas, havia me acostumado a vê-lo sempre tenso, sempre alerta. Agora, pela primeira vez, ele parecia verdadeiramente relaxado. Posso te fazer uma pergunta? Qualquer coisa. De tudo que me disse sobre você, sobre seus sentimentos, o que era verdade? Ele tocou meu rosto com uma gentileza que me fez tremer. Tudo, Elian. Cada palavra, cada momento. A única mentira foi sobre o meu trabalho. Todo o resto, o que sinto por você, o quanto você mudou minha vida, era completamente real. Mesmo quando estava fingindo ser outra pessoa? Especialmente então, disse, me puxando para mais perto. Você me fez lembrar de quem eu realmente era por baixo de toda aquela fachada. Me fez querer ser digno do seu amor. Beijei-o então, despejando naquele beijo todos os sentimentos confusos das últimas semanas. O medo, a paixão, a confusão, o alívio. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Eu vou com você, disse finalmente. Seus olhos se iluminaram. Tem certeza? Tenho certeza, mas não sozinho. Sua família? Minha família, confirmei. Se a oferta ainda vale. Ele riu. Um som genuíno e alegre que me fez perceber como havia sentido falta de vê-lo verdadeiramente feliz. A oferta vale para sempre. 6 meses depois, estava sentado na varanda de uma casa em San Diego, observando o pôr do sol sobre o Pacífico, enquanto esperava Dominique voltar do trabalho. Ele havia conseguido um emprego numa empresa de consultoria em segurança, usando sua experiência única para ajudar outras companhias a se protegerem contra a infiltração criminosa. Minha mãe estava na cozinha, preparando o jantar e conversando em espanhol, misturado com inglês com nossa vizinha, senhora Martinez. Diego havia se matriculado numa escola técnica e estava adorando os cursos de engenharia. Eu mesmo havia transferido minha faculdade e estava terminando o curso de administração numa universidade local. Nossa vida era normal, pacífica. Às vezes até um pouco entediante comparada com a adrenalina constante dos últimos meses em Guadalajara, e eu nunca havia sido tão feliz. Pensando em quê? A voz familiar me fez sorrir antes mesmo de me virar. Dominique estava parado na porta da varanda, gravata afrouxada depois de um longo dia, mas com aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. Em como nossa vida mudou, respondi, levantando-me para recebê-lo com um beijo. Em como você mudou? Eu mudei? Está mais leve, mais feliz, como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros. Ele me abraçou, descansando o queixo no meu ombro enquanto observávamos o oceano. Sabe o que é engraçado? Passei anos fingindo ser alguém que não era, interpretando o papel do criminoso frio e calculista. Mas agora, sendo apenas eu mesmo, às vezes sinto como se ainda estivesse fingindo. Por quê? Porque às vezes não consigo acreditar que isso é real, que tenho você, que temos essa vida, que conseguimos sair daquele mundo e começar de novo. Virei-me em seus braços para poder olhá-lo nos olhos. É real. Somos reais. Eu sei, disse, beijando minha testa. E é a melhor coisa que já me aconteceu. Melhor que desmantelar um cartel inteiro? Melhor que qualquer coisa, respondeu sem hesitar. Porque você me ensinou que algumas apostas valem qualquer risco, mesmo quando as chances são mínimas, especialmente então, murmurou, antes de me beijar novamente. Enquanto o sol se punha sobre nossa nova vida, pensei em como tudo havia começado com um simples anúncio de emprego. Como às vezes as melhores coisas da vida
vêm disfarçadas dos maiores perigos. Como o amor pode transformar até mesmo as situações mais impossíveis em algo belo. Dominic tinha razão. Algumas apostas realmente valem qualquer risco. E nós havíamos ganhado o jackpot. 1 ano depois. Você tem certeza disso? Perguntou Dominic pela 10ª vez naquela manhã, ajustando minha gravata pela 3ª vez. Tenho certeza, respondi, segurando suas mãos para fazê-lo parar de remexer na minha roupa. Você está mais nervoso que eu. Estávamos no pequeno jardim atrás da nossa casa, decorado com flores brancas e luzes suaves. Era uma cerimônia íntima. Apenas minha família, alguns amigos que havíamos feito em San Diego, e Jim Peterson, o agente federal que havia sido o contato de Dominic durante todos aqueles anos de infiltração. É que nunca pensei que isso fosse possível para mim, admitiu Dominic, ajeitando sua própria gravata nervosamente. Uma vida normal, uma família, um casamento, não é uma vida normal, corrigi com um sorriso. É uma vida extraordinária disfarçada de normal, que é ainda melhor. Ele riu, finalmente relaxando. Como você sempre consegue dizer exatamente o que eu preciso ouvir? Talento natural, brinquei. Entre outras coisas. A música começou a tocar. Uma versão instrumental de uma canção mexicana que minha mãe havia sugerido. Caminhamos juntos até o pequeno altar que Diego havia ajudado a montar, onde o juiz de paz nos esperava. As palavras da cerimônia passaram numa névoa de emoção. Promessas de amor eterno, de companheirismo nas alegrias e tristezas, de fidelidade nas decisões fáceis e difíceis. Quando chegou a hora dos votos pessoais, senti minha voz tremer. Dominic, comecei, olhando nos olhos do homem que havia virado minha vida de cabeça para baixo da melhor forma possível. Você me ensinou que coragem não é a ausência do medo. É fazer a coisa certa, mesmo quando se está com medo. Me ensinou que amor verdadeiro não é segurança. É estar disposto a arriscar tudo pela pessoa certa. Limpei uma lágrima que insistia em escorrer. E principalmente me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida vêm embrulhadas nos pacotes mais perigosos. Prometo amar você não apesar dos riscos que corremos para chegar até aqui, mas por causa deles, porque eles nos tornaram mais fortes. Dominic estava claramente lutando contra as próprias lágrimas quando chegou sua vez. Eliane, disse, sua voz mais rouca que o normal. Você apareceu na minha vida quando eu mais precisava lembrar do que era ser humano. Durante anos vivi uma mentira tão complexa que quase esqueci quem eu realmente era. Mas você viu através de todas as máscaras e se apaixonou pela pessoa que eu estava tentando esconder até de mim mesmo. Ele segurou minhas mãos mais firmemente. Prometo passar o resto da minha vida sendo digno desse amor. Prometo que nunca mais vou mentir para você. Nunca mais vou tentar te proteger me afastando. Prometo que, independente de que cartas a vida nos der daqui para frente, vamos jogá-las juntos. Podem trocar as alianças, disse o juiz, claramente emocionado também. As alianças eram simples. Ouro branco com uma pequena gravação interna. Cartas marcadas pelo destino. Uma referência privada à nossa história que nos fez sorrir mesmo através das lágrimas. Eu os declaro maridos perante as leis do estado da Califórnia. Podem se beijar. O beijo foi diferente de todos os outros que havíamos compartilhado. Não havia urgência nem desespero, apenas amor puro e a promessa de um futuro construído juntos. Quando nos separamos, aplausos e gritos de alegria ecoaram pelo pequeno jardim. Minha mãe estava chorando abertamente, Diego estava filmando tudo no celular e até mesmo Jim Peterson, o agente federal durão, estava com os olhos marejados. Então, Sr. Vieri Cruz, disse Dominic usando o nome duplo que havíamos decidido adotar. Pronto para a lua de mel? Para onde vamos mesmo? Perguntei, já que ele havia insistido em manter o destino em segredo. Para um lugar onde ninguém vai nos encontrar, onde podemos ser apenas nós mesmos, sem olhar por cima do ombro. Ele sorriu travessamente. Uma cabana isolada nas montanhas do Colorado. 2 semanas só nossos. Perfeito, respondi, beijando-o novamente. Mas desta vez, nada de segredos. Nada de segredos, me prometeu. A partir de agora, é tudo cartas na mesa.
Enquanto comemorávamos com nossa pequena família escolhida naquela tarde ensolarada de San Diego, pensei em como a vida às vezes nos surpreende. Há 2 anos, eu era apenas um estudante universitário lutando para pagar as contas. Hoje era um homem casado com o amor da minha vida, com uma família que me apoiava incondicionalmente e com um futuro cheio de possibilidades. Não foi um caminho fácil. Houve mentiras, perigos, momentos em que pensei que perderia tudo, mas valeu cada segundo de incerteza, cada noite de medo, cada lágrima derramada. Porque no final, descobri que o amor verdadeiro não é um jogo de azar. É uma certeza absoluta disfarçada de aposta arriscada. E quando você encontra a pessoa certa para apostar junto, você sempre ganha. Fim. Obrigado por acompanhar a jornada de Elian e Dominique em Cartas Marcadas. Às vezes o amor surge nos lugares mais inesperados e perigosos, mas quando é verdadeiro, vale qualquer risco. Se você se emocionou com esta história de paixão, perigo e recomeços, deixe seu comentário compartilhando qual foi sua parte favorita. O amor sempre encontra um jeito, até mesmo entre cartas marcadas pelo destino.